Olá a todos, com muita alegria queremos compartilhar um pouco da reflexão do último domingo, onde nós tivemos o segundo domingo após Pentecostes. E nesta reflexão temos como base o texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Romanos 4, 13 a 25. E aí nós percebemos que o tema principal que nós queremos refletir dá conta da aceitação. Seguramente que muitas necessidades humanas nos acompanham desde o nosso nascimento. Necessidades de alimento, necessidades de trabalho, necessidades que vão variando com o tempo. Mas uma das necessidades que varia pouco é a necessidade de aceitação. Os bebês e as crianças desejam ser aceitos por seus pais, pela sua família. Os jovens, os adolescentes, desejam ser aceitos por um grupo. E assim, muitas vezes fazem coisas até que não deveriam fazer por essa aceitação. Os adultos desejam ser aceitos no mercado de trabalho e os idosos também necessitam de aceitação dos seus familiares, dos seus pais, dos seus filhos, aliás, e também dos seus netos. Eles desejam a aceitação das pessoas que estão ao seu redor. Nós necessitamos de aceitação. E nesse texto de Paulo aos Romanos, nós acompanhamos Paulo falando a respeito de Abraão. E Abraão, ele é aceito também, mas não por qualquer pessoa, nem pelos seus pais, ou por seus familiares, amigos, nem por um grupo, ou pelo mercado de trabalho. Abraão vai receber a melhor e a maior de todas as aceitações. A aceitação de Deus. Nós lemos lá no versículo 13 que diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. E essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Vocês lembram da história de Abraão? Vamos recordar um pouco. Abraão estava lá em um território conhecido como Ur dos Caldeus. E lá Abraão era um homem do campo, era um pastor, e ele tinha uma boa condição de vida. E de repente Deus aparece para ele, de alguma forma indicando que ele deveria sair do território dos seus parentes, dos seus familiares, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, Canaã. E Abraão vai, sem pestanejar. E essa é apenas uma das demonstrações de fé que Abraão vai nos dar no texto bíblico. Agora, será que se Abraão não tivesse feito isso, ele seria de igual maneira aceito por Deus? O texto nos indica algumas questões interessantes, né? Sem dúvidas de que Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão tem um exemplo muito bonito a nos dar, não somente no fato dele ter largado tudo para seguir a Deus, mas também no fato dele ter confiado na promessa de que ele seria o pai de muitas nações, mesmo com 75 anos de idade, e mesmo não tendo filhos com Sara. Havia um problema ali de infertilidade. E aí nós podemos pensar, para sermos aceitos, precisamos realizar ações. Abraão foi aceito porque ele realizou essas ações, certo? Mais ou menos. Porque o texto bíblico faz questão de dizer que Abraão
não foi aceito por ter obedecido à lei. E nós vamos ver depois, no relato, que Abraão ele não foi perfeito. Abraão também cometeu falhas. Ele não seguiu a lei perfeitamente. Vejam só o que diz os versículos 14 e 15. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. É interessante que um desses podcasts havia um pastor, um rabino e um sheik, e cada um dando conta da sua religião, cristianismo, judaísmo e islamismo. E ficou bem claro, apesar da gente não concordar totalmente com todos os posicionamentos do pastor ali, ficou muito claro que tanto o judaísmo quanto o islamismo são religiões de lei. São religiões em que as pessoas precisam seguir fielmente a lei, caso contrário não obterão salvação. Mas vejam o que diz Romanos. Ora, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E nós vimos no exemplo de Abraão que ele não foi aceito por Deus por obedecer à lei, mas pela fé. E vejam, o exemplo da religião que se apega à lei é um exemplo muito claro de como as pessoas podem se enganar. E não somente pensar que podem seguir a lei, cumprir a lei, como também começarem a pensar que são melhores do que outros. No exemplo do evangelho deste domingo, quando Jesus vai até a casa de Mateus e o chama para ser discípulo e come na casa dele, ele era um cobrador de impostos e tinha outros cobradores de impostos juntos. Os fariseus observam aquilo e ficam escandalizados. Como pode Jesus se dizer mestre, se dizer um homem puro e de Deus e comer com esses pecadores? E eles vão lá e questionam os discípulos. E qual que é a resposta de Jesus para esses questionamentos? Jesus simplesmente diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem já é perfeito não precisa ser aceito. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de Deus. É mais ou menos isso que nós podemos compreender. Falando sobre Abraão, é claro que a fé também implica em obras. Querendo ou não, Abraão ter saído da terra dele para seguir a Deus nos dá conta de que Abraão realizou uma boa ação ali. Querendo ou não, ele confiar que seria pai de muitas nações, tendo já 75 anos de idade e não tendo filho algum, nos dá conta que Abraão também, ele demonstra a sua fé por meio de ações. Mas Abraão não teve uma fé perfeita. Por isso que ele e Sara decidiram que Abraão teria um filho com Agar, a concubina, a serva de Sara, melhor dizendo. E assim nós percebemos como, se fosse somente pela lei, pelo cumprimento da lei, nem Abraão seria aceito por Deus. Vejam o que diz o versículo 17. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Corrigindo, faz com que exista o que não existia. Então nós percebemos que quem realiza tudo mesmo não é o ser humano. Tudo depende de Deus. É Deus quem ressuscita dos mortos. É Deus quem faz com que algo que não existia passe a existir.
Por isso que nós podemos enaltecer a Deus, mesmo quando observamos um belo exemplo como o de Abraão, que não foi perfeito. No final das contas, Abraão vai ser aceito por Deus da mesma forma que nós seremos aceitos por Deus. É claro, Abraão é o pai de muitas nações, e quando nós refletimos sobre isso, não estamos falando sobre a questão biológica, genética, estamos falando sobre a fé. Abraão é conhecido como pai da fé. E vejam lá o que diz o texto de Romanos, capítulo 4, versículos 23 a 25. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. É dessa maneira que nós somos aceitos. Pela obra de Cristo em nosso favor, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição, temos a certeza de que nós também temos perdão, vida e salvação. E o que isso vai modificar em nossa vida? Diante de Deus, ter perdão significa ter salvação, ter vida eterna. Mas e diante do próximo? Precisamos analisar como temos vivido. Temos vivido como Jesus em seu ministério, que comia com os cobradores de impostos, com as prostitutas, e que ia até onde estava o pior dos pecadores? Ou nós estamos nos comportando como os fariseus, que simplesmente queriam que todos fossem como eles, que queriam ser exemplo para todos, mas não eram perfeitos? Nós, muitas vezes, pensamos que devemos ser como adolescentes, que devem fazer algo para serem aceitos em um grupo. E não importa o que seja. Mas a verdade é que Deus já nos aceitou em Cristo Jesus. Por isso nós devemos aceitar a todos, sem distinção, assim como Jesus nos aceitou. Pecados existem. E seguramente que Deus irá reprovar o pecado. Quando eu digo aceitar a todos, não significa aceitarmos os pecados de todos. Nós não devemos aceitar pecado algum. O lance é que antes do pecado vem alguém que é alvo do amor e da aceitação de Deus. E é por isso que nós estamos aqui para também aceitarmos as pessoas ao nosso redor, como elas são, com os defeitos que elas têm, com os pecados que elas têm, sem passar a mão na cabeça, apontando para o fato de que Cristo teve que morrer na cruz pelos pecados de todos, incluindo os meus, mas tendo a plena certeza de que jamais seremos aceitos por aquilo que fazemos, mas sim pela obra de Cristo em nosso favor. Era esse o breve recado, essa breve reflexão que eu queria oferecer hoje para vocês. Espero que tenha sido de grande valia, que vocês tenham uma abençoada semana e desculpe aí pela minha tosse, pela minha voz. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.